Um dos supercomputadores mais potentes do mundo levou cerca de 40 minutos para simular 1 segundo da atividade do seu cérebro. E agora eu te faço uma pergunta. De verdade, o que você tem feito com esse 1 segundo do seu cérebro? Você está, de fato, investindo isso ou você está só desperdiçando no modo scrollagem zumbi, rolando para cima e para baixo? Por quê? Porque se a sua atenção ela não está gerando um retorno para você, meu filho, ela está com certeza gerando esse retorno para alguém. E é exatamente disso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Como você está sendo usado como um ativo das redes sociais. E por que, se você não proteger e direcionar a sua atenção, você vai continuar cada vez mais sendo manipulado e, sem perceber, a sua vida vai continuar estagnada. O nome desse conceito que eu quero trazer para você é ROA, Retorno sobre Atenção. E eu te garanto que, se você entender isso, você muda a sua vida. Fudeu de vez! E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e aqui a gente fala de vendas de um jeito prático, direto e sem enrolação. E se tem uma coisa que eu sempre tô falando por aqui vendas é o maior mercado do mundo. Porque toda empresa precisa de vendedores. Vendas são o oxigênio da nossa economia. E somos nós, os vendedores, que fazemos tudo isso girar. Então, se você quer de fato dominar essa habilidade, vender mais e ganhar mais dinheiro, La Plata, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Porque aqui nesse canal o papo é reto, de vendedor para vendedor. Agora, deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Eu comecei lá de baixo. Eu comecei vendendo de porta a porta. Eu ia batendo palma na casa dos outros, tomando não na cara atrás de não, carregando panfleto, panfletando. E depois de 14 anos vivendo de vendas, de vendedor a sócio de empresas, eu aprendi uma coisa que ninguém está te falando, que é a atenção que você entrega define a vida que você leva. E hoje eu vou te mostrar como você pode usar isso a seu favor, em vez de continuar sendo explorado, sem nem estar ciente disso. A grande verdade é que a maioria das pessoas está presa num ciclo invisível. Elas acham que estão relaxando quando abrem o Instagram, o TikTok, o YouTube. Mas a real é que elas estão sendo sugadas para dentro de um sistema que está ganhando dinheiro com a atenção delas e com a sua atenção. E eu quero te perguntar, esse conteúdo que você está vendo, que você passa o dia inteiro ali, ele está te aproximando mais dos seus objetivos ou ele está só te deixando frustrado? Ele te traz algum retorno ou só te gera ansiedade? Você entra numa rede social e você vê um moleque de 16 anos que já fez R$1 milhão, enquanto você tá aí, num trampo que você odeia e nem ganha o quanto você gostaria de ganhar. E aí, de repente, aparece um casal viajando, um shape sarado, um carrão, vida perfeita, sucesso, só coisa boa. E de repente você se vê se comparando, se sentindo ansioso e cada vez mais se distraindo de onde de fato você deveria estar focando, que é a sua vida. Só que tem uma coisa, nada disso é por acaso. Lá em 2013, um grupo de cientistas japoneses resolveu simular um cérebro humano. Isso mesmo, o seu cérebro, o meu cérebro. Eles usaram um dos supercomputadores mais avançados daquela época, o K-Computer. E esse computador, ele tinha mais de 80 mil processadores. Vou repetir, 80 mil processadores. E conseguiram simular apenas 1% da capacidade cerebral, algo como em torno de 1,7 bilhão de neurônios. E o que mais me impressionou nesse estudo foi que, para simular 1 segundo de atividade cerebral, esse supercomputador levou cerca de 40 minutos. Agora eu quero que você pense comigo. Isso, liga esse cérebro aí. Se uma máquina absurda como essa levou cerca de 40 minutos para simular 1 segundo da sua mente, por que você está usando essa potência absurda para consumir conteúdo que não te dá retorno nenhum retorno positivo? Bom, pelo menos, porque retorno negativo você vai ter de monte. A maioria das pessoas, elas só estão falando de ROI, retorno sobre investimento, quanto eu tenho de retorno desse dinheiro que eu invisto, mas ninguém
está falando de algo chamado ROA, que é retorno sobre atenção. Eu ouvi isso pela primeira vez no conteúdo do Alan Nicholas e aquilo me travou, sabe? Porque é isso mesmo, cara. Sua atenção é um ativo real e ele vale dinheiro de verdade. E sabe quem realmente entendeu isso? Empresas como o TikTok, o Instagram, o YouTube, eles estão investindo bilhões de dólares só para te manter ali, scrollando sem nem perceber. Pra você ter uma noção, só em 2023 o TikTok faturou mais de 16 bilhões de dólares. O Instagram fez mais de 61 bilhões de dólares. E isso só foi possível porque você tá lá, scrollando igual um zumbi. Agora, olha a grande ironia. Enquanto você não aprende a vender, alguém está vendendo para você o tempo todo santo dia. Você acha que na real só está vendo um videozinho, mas a verdade é que está sendo convencido, manipulado e influenciado. Imagina comigo, o feed é a vitrine da loja, o algoritmo é o vendedor e o produto, adivinha quem é? Isso mesmo, você. Porém, se você quer virar esse jogo, você precisa parar de ser só o cliente. Você precisa virar o vendedor dessa história. Porque quem não aprende a vender, passa a vida inteira comprando a ideia dos outros. Ou você trabalha com vendas, ou você trabalha para alguém que vende. E essa é a verdade. Ou você está vendendo, ou você está comprando de alguém que está vendendo. Esse é o ponto principal. E a pergunta que eu deixo aqui agora para você refletir é: o que você está fazendo de fato com a sua atenção? Você está usando ela para enriquecer outras pessoas ou você está usando para te enriquecer e mudar a sua vida de verdade, pequeno gafanhoto? Meu caramba! E se você quer aprender a usar a sua atenção para vender mais e viver de vendas num alto nível, ganhando mais dinheiro, então você tem que vir para o Clube MMM, que é maior mercado do mundo. Lá dentro eu compartilho tudo que eu aplico no campo de batalha, nos bastidores e na prática, para quem quer virar a chave de verdade e parar de ser um espectador da sua própria vida. Quer conhecer um pouco melhor sobre isso? O link tá aqui na descrição, clica, vai lá, vê se faz sentido para você. E se você chegou até aqui e não deixou seu like, bom, eu não vou falar nada. Te vejo no próximo vídeo.